Os avião. O presidente Lula disse semana passada que o déficit zero em 2024 não deve acontecer. O governo vai ter um déficit sim. Isso não tem nada de novo. Já estava mais ou menos todo mundo sabendo disso. Só que a imprensa empresarial está criando um caos em cima dessa fala do presidente. Eu sou Pedro Faria, sou economista e vem comigo que eu vou te explicar porque não tem problema nenhum a gente ter déficit ano que vem. Vamos lá, vamos conversar. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que o déficit zero não vai acontecer ano que vem. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A estratégia do governo no campo fiscal tem sido ir atrás de receitas para cobrir a recomposição dos gastos, vários programas sociais que nós estamos retomando agora e que o governo Bolsonaro e o governo Temer destruíram, tiraram financiamento. Só que essas receitas elas não estão vindo na velocidade que o governo esperava. E aí tem várias questões. Tem o fato de que o Congresso Conservador está atrasando todas as medidas que o governo manda. Então o governo, por exemplo, mandou a medida provisória que dispunha sobre a taxação dos super ricos. O Congresso deixou a medida provisória vencer, o governo teve que mandar um projeto de lei que só agora foi aprovado. Além de atrasar, o Congresso está diluindo os projetos que o governo manda, que também é o que aconteceu com o projeto de taxação dos super ricos, é o que está acontecendo também com a reforma tributária, com o Congresso dando atenção para vários lobbies de setores empresariais e para dar isenções que não deveriam estar lá. Tem uma coisa que o ministro Haddad falou na coletiva de imprensa que ele deu na segunda-feira dessa semana, que também é muito importante para essa dificuldade do governo de arrumar as receitas. A expectativa do governo de receitas ela não está sendo acompanhando o crescimento. Nós estamos tendo uma situação em que a economia cresce, mas os tributos que as empresas têm que pagar não estão acompanhando. Isso tem a ver com o processo que ele datou de 10 anos, o que inclui aí um pedaço do governo Dilma, e eu acho que ele tem razão nisso, em que as receitas estão sendo aos poucos desvinculadas da economia real. A tributação está desvinculada, vamos vendo isenções, gastos tributários, que desvinculam completamente a relação entre a economia crescer e o governo conseguir tributar a parte justa desse crescimento para fazer os gastos e investimentos sociais. E aí o governo vai ter que arrumar em arrecadação mais ou menos 1,1% do PIB, isso é mais 100 bilhões de reais, para fechar o déficit que nós vamos ter esse ano. Ele vai ter que arrumar esse dinheiro no ano que vem para não ter que cortar gastos. Então a expectativa hoje é de que o governo tenha que contingenciar 50 bilhões de reais já no começo do ano que vem, se o orçamento for aprovado com um déficit zero. E o presidente Lula não quer que isso aconteça, e eu acho que o Haddad, apesar de ser um cara bem mais liberal e disposto a perseguir a meta do déficit zero, ele também tem certeza que ele não quer sair por aí cortando gastos de saúde, educação, de investimentos públicos. Ele sabe que isso vai ser ruim para o governo. Então a situação hoje é um pouco isso. Ou nós vamos ter um déficit, ou nós vamos ter que ter corte de gastos, porque as medidas de receita do Haddad não estão funcionando do jeito que a gente achou que ia funcionar. Mas aí a gente tem que se perguntar, ter déficit em 2024 é um problema? Não, não é um problema de forma alguma. A dívida bruta do governo federal hoje está na casa de 74%, 75% do PIB. E ela está projetada para crescer mais ainda. A dívida bruta do governo está hoje na casa de 74% do PIB, isso é em agosto. Isso nem de longe é muito endividamento. E menos problema ainda, o governo brasileiro, ao contrário, por exemplo, da Argentina, é dívida interna, é dívida em reais, que o governo pode pagar. Então o governo não está excessivamente endividado. E o outro lado do aumento de gasto do governo, onde a gente tem um déficit aberto que não é... Esse cara tá voando avião hoje. E se o endividamento não é o problema, a manutenção de gastos, na verdade, num patamar mais elevado, não vai ser um problema. Porque nós temos uma situação em que a economia brasileira investiu muito pouco em 10 anos, nos últimos 10 anos. Especialmente nos últimos 2 governos, que tiveram um corte de gastos públicos muito forte. Então tem muito espaço para investir. E o governo fazendo investimentos ou fazendo gastos, as empresas vão ter espaço para expandir sua produção, fazer investimentos, sem que a gente tenha uma disparada da inflação, que é o que acontece quando o governo aumenta gastos e a economia não tem mais condição de responder esse aumento de gastos. Isso é verdade também no mercado de trabalho. Apesar da gente estar voltando a ter uma taxa de desemprego baixa, ela está em 7,6%,
A taxa de subocupação da mão de obra, que inclui não só quem está explicitamente desempregado, mas quem gostaria de estar trabalhando mais, trabalhando poucas horas, está num tipo de contrato que não é suficiente, ou pessoas que não estão procurando emprego, mas gostariam de estar procurando emprego se elas achassem que valeria a pena, esse número está em 17%. Ou seja, quase um quinto da mão de obra brasileira ainda está disponível para trabalhar mais. Então tem espaço para o governo manter um regime de crescimento dos gastos. A gente não tem que preocupar com o déficit fiscal em 2024, um déficit pequeno, inclusive. A gente tem que se preocupar em manter a economia brasileira na direção certa e ir recuperando a arrecadação que foi destruída ao longo dos governos neoliberais, que têm interesse em fazer aquele Estado mínimo, né? Recuperar essa arrecadação em cima de quem nunca pagou imposto. E aí é que vem a questão central. Eu acho que está na hora da gente pensar que o Haddad, na coletiva de imprensa que ele deu nessa segunda-feira, ele foi muito claro. O Congresso não está colaborando. Como eu falei, não é só isso, tem mais coisa, a economia não está respondendo do jeito que achou que o Ministério da Fazenda achou que ia responder. Mas quando o Haddad parte para cima do Congresso, nós temos que acompanhar a crítica dele. Eu tenho críticas abertas que eu falo publicamente aqui no canal, no Twitter, ao arcabouço fiscal, a maneira como ele foi feito de uma perspectiva bastante conservadora sobre a expansão dos gastos, que propõe um tamanho de Estado que eu acho pequeno. Mas isso são as discordâncias que eu tenho com o Haddad. Quando o Haddad está fazendo a crítica a quem tem que ser criticado, que é o Congresso Conservador, que está no bolso de lobby empresarial, nós temos que estar junto com o Haddad. Porque as medidas de recuperação de receita, elas não são só questões para fechar o déficit. E mesmo nesse aspecto, é bom que a gente feche déficit, se for para fechar, com receita. Mas elas também são uma questão de justiça tributária. Para vocês terem uma ideia, quem ganha mais de 320 salários mínimos, isso é muito dinheiro. A alíquota efetiva de imposto de renda está em 5,43%, segundo o Sindifisco. Ou seja, essas pessoas que ganham 320 salários mínimos, eu nem sei quanto que dá isso, hein? Essas pessoas que ganham mais de 320 salários mínimos, elas pagam só 5,43% de imposto de renda. Para vocês terem uma ideia, quem ganha 10 salários mínimos paga quase o dobro em percentual de imposto de renda, paga 10,56%. Acertei dessa vez. 10,56%. Ou seja, né, um professor de federal, dá mais ou menos 10 salários mínimos, né, um profissional liberal que ganha aí na casa dos 10, 15 mil reais por mês, está super bem de vida. Ele está pagando o dobro de imposto de renda que um multimilionário. Então a gente tem que apoiar o Haddad, mesmo que seja por uma questão de justiça tributária. Quando ele vira para o Congresso e fala, saiam do bolso dos lobbies e aprovem o que é um mínimo de civilização e de progressividade do sistema tributário brasileiro. Essa mudança de tom do Haddad com o Congresso, dizendo, olha, vocês têm que aprovar minhas coisas, senão a reconstrução do país vai dar muito errado, ela é muito importante porque ela é, de certa forma, um reconhecimento de que o Haddad confiou demais na capacidade do Congresso de apoiar o mínimo de civilização de uma sociedade organizada e minimamente igual. Eu leio a estratégia do governo como sendo assim, o Haddad virou e falou, olha, beleza, nós estamos um governo de frente ampla, nós não temos maioria no Congresso, então eu vou propor uma agenda com reformas que um governo, sei lá, Fernando Henrique Cardoso aprovaria, né? E tinha interesse em aprovar. Várias medidas que nós estamos vendo hoje, inclusive, vieram dos governos, sei lá, a taxação dos super ricos foi uma elaboração em cima de uma medida do governo Temer. Então nós estamos falando de um mínimo de uma agenda que pode ser caracterizada como liberal e que é um avanço em relação ao que existe no Brasil. Porque o que existe no Brasil não é nem isso. E o Haddad confiou que ele teria um certo acordo do Congresso para fazer essa agenda rodar. Eu acho que ele subestimou o tanto que o capitalismo brasileiro hoje é rentista. Ele mesmo às vezes fala isso, ele falou isso numa entrevista recente. Mas eu acho que ele subestimou que o tanto que os capitalistas brasileiros e os seus representantes no Congresso, eles são rentistas, não estão interessados em competir, em produzir, em investir, eles são interessados em aproveitar a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, com privatização da Sabesp, da CEMIG, né, da Copasa, que Zema, Tarcísio querem fazer. E acho que agora o Haddad está vendo que o Congresso não é definitivamente confiável. É claro que ele, enquanto ministro, não pode falar tudo que eu acho que ele pensa. Ele tem que continuar negociando com os deputados, que não são flor que se cheire. Tem que continuar tentando achar
os pontos ali de encontro com o Congresso. Eu acho que nós vamos continuar, eu vou continuar sendo crítico quando eu ver que esse ponto de acordo com o Congresso tá para lá demais. Acho que a gente tem que falar mesmo, mas a gente tem que entender que o nosso problema não é o ministro Haddad. O nosso problema é o Congresso, é a direita, são representantes do capitalismo rentista brasileiro. E a gente tem que colocar nossa pressão nessa direção. Não adianta a gente ficar só aqui na beirada do campo falando o Haddad tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não é isso que está acontecendo. O Haddad está lá, vai ficar lá, e ele tem a agenda dele, que não é 100% igual a nossa. Mas a agenda dele tem pontos de confluência. E nós, do campo popular, temos que aproveitar esses pontos de confluência para pressionar, para a gente conseguir o que nos interessa. Conseguir uma reforma tributária do imposto de renda, que o Congresso está travando, conseguir mais medidas de recuperação de receitas em cima dos ricos e conseguir isso para evitar ter que fazer corte de gastos. E se tiver corte de gastos, e nós temos que falar sim, e protestar, e falar com o governo, não é para cortar, troca a meta de superávit. Mas é uma questão de a gente conseguir somar forças quando dá para somar forças. Quando não der, a gente separa. Mas na hora que dá, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Essa que é a minha mensagem.